Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes também: "Vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir, saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. É o profeta Jeremias quem é paraninfo desta liturgia da manhã. Os profetas entram com a sua profecia e poesia entre corações que se amam. O do Deus que tece aliança e quer ter junto de si o povo, e o povo, por vezes iludido com os próprios amores e que deve recordar-se do grande amor de Deus. Jeremias é jovem, profeta, num sentido diverso daquilo que está apresentado na peça Megera Domera de Shakespeare, onde os jovens costumam partir no mundo em busca de aventuras. Jeremias é mais taciturno, menos inquieto e, no entanto, visitado pela palavra de Deus que lhe desafia. Um profeta que é seduzido por Deus, assim diz no versículo 20. Seduziste, capítulo 20, versículo 7. "Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir." O que se encontra no hebraico, na expressão patá, é aquela experiência que todos nós, em algum momento da vida, já passamos. Nos encantamos por alguém, a promessa da eternidade, o seu colo, o seu abraço, colocando paz em todos os nossos conflitos internos, até que a gente traz para a nossa casa e descobre, como em qualquer casamento, que veio estragado. Não era exatamente assim como nós idealizávamos. Nesta ironia, o profeta Jeremias, na sua relação com Deus, se vê seduzido e enganado, quase como que dizendo que, se soubesse desde o início a que riscos estaria exposto em sua profecia, talvez não tivesse aceitado o convite. No entanto, neste romance próprio do amor, onde nós encontramos algo que não é exatamente aquilo que nós procurávamos, o jovem profeta, inocente, apaixonado, cantando a filosofia do molejo, não era amor, era cilada, não desiste de Deus. E aqui nós nos encontramos nessa profecia. Versículo 18. "Senhor, tu me deste a conhecer, e eu entendi. Fizeste-me saber e perceber as intrigas dele." O que o profeta está apresentando é que alguém que cria uma relação com Deus e escuta o seu chamado, irá ter a sua consciência afetada e passará a ver o mundo desde o ponto de vista de Deus. É muito atual essa palavra do profeta Jeremias, porque a maior parte das vezes hoje, neste tempo que nós gastamos nas redes sociais, sempre à procura de prazeres cada vez mais intensos, iludidos com a gente mesmo, que a gente quer viver num estado de consciência anestesiada. A gente não quer ver e não quer perceber as coisas. Negligenciamos e terceirizamos a educação dos nossos filhos para os nossos influencers. Não entendemos que um casamento é um lugar de santificação, de modo que vamos nós nos estranhando e, pouco a pouco, quando assustamos, estamos desconhecidos.
Nenhum de nós quer ver o próprio trabalho como uma vocação, sendo apenas um lugar onde a gente ganha dinheiro e acaba se perdendo de si, no estresse, vivendo uma vida sem propósito. Portanto, na contramão dessa sociedade contemporânea, onde nenhum de nós quer estar diante da própria consciência, porque a consciência cansa e a personalidade pesa, é muito melhor repetirmos aquilo que fazem os influencers, ou ficarmos perdidos no feed infinito do Instagram, ou iludidos sempre com cada vez mais dopamina no TikTok, do que presentificarmos a nossa própria vida. É isso, né? Jeremias está dizendo que o despertar da consciência envolve dor, porque quando nós estamos conscientes, a gente vai perceber aquilo que no nosso casamento, aquilo que no nosso ambiente de trabalho, aquilo que na educação dos nossos filhos, aquilo que na nossa relação com Deus não vai assim tão bem. Isso será, num primeiro momento, absolutamente desconfortável, porque a gente vai ter que ver e ter que se confrontar com isso, sem poder terceirizar a responsabilidade. Porque o lugar mais confortável é aquele onde a culpa é da nossa esposa, do nosso marido. O problema são aqueles que andam conosco, mas a gente não se implica. Jeremias, que é um jovem profeta, inocente e apaixonado, se implica e diz: sim, o Senhor me fez conhecer, eu vi o desconforto, o desajuste. E neste lugar onde ele vê aquilo que num primeiro momento não deveria, neste lugar onde ele sabe mais do que deve e tem consciência de algo menos daquilo que precisa para saber o que ele vai fazer, para lidar com isso, ele confia ao Senhor a sua causa. É interessante isso, né? Ele, que é um homem que tem a sua consciência afetada, que passa a ver o mundo desde o ponto de vista de Deus, confia ao Senhor a sua causa. Assim termina o versículo 20 desta primeira leitura. Demos um passo atrás nessa coragem de Jeremias, de não viver num estado de anestesia da própria consciência, porque esta palavra deve atualizar-se na vida de cada um de nós. O que Jeremias experimenta neste conhecimento de Deus, onde o sofrimento sempre esclarece, pense nisso, né? O sofrimento tende a ser um bom conselheiro, não no sentido de que nós amemos o sofrimento porque não somos masoquistas, mas no sentido de que naquele lugar onde nós sofremos, nos angustiamos, a gente pode amadurecer, porque neste lugar, onde não é exatamente como nós idealizávamos, neste lugar a gente descobre que não era amor, era cilada, neste lugar onde somos atravessados em nossos caprichos, neste lugar há uma verdade avessa, não é? Porque está para além do nosso cálculo, da nossa justiça e da nossa pretensão, mas uma verdade sendo redundante que é verdadeira. Sobre nós mesmos, antes de tudo, por isso é muito belo quando no versículo 20 se diz que o Senhor sonda os afetos, não é? O que está aqui no hebraico é aquele que ele sonda os kelayot, os rins, né, e os lev, os corações, não é? Portanto, lá naquele lugar onde a gente é virado do avesso por conta dos nossos afetos, porque quando a gente está numa situação de sofrimento, de perseguição, de injúria, a gente pode ser escravo dos nossos afetos, né? Concretizando muito bem isso. Quando a gente está num ambiente onde uma pessoa nos acusa daquilo que a gente não fez, o primeiro lugar que é tocado, que é afetado, são as nossas emoções. A gente sabe que não fez, sabe que o outro está sendo injusto com a gente, e aí a gente é virado do avesso. Então, na Bíblia, esse lugar do afeto, das entranhas, é apresentado simbolicamente com a imagem dos rins, a ideia, né, de um sofrimento que é da profundidade dos nossos sentimentos, está entendendo? Nesse lugar em que, inclusive, a gente pode ficar com dívidas eternas. Tem pessoa, claro que não é o seu caso, porque você é bem resolvida, faz terapia, está com a raiz do cabelo hidratada, toma uma cervejinha no fim de semana, então você não tem esse problema. Estou falando da sua vizinha. Tem pessoas que ficam a vida inteira ressentindo as coisas, entende? Com afetos desordenados, está entendendo? Ah, mas a pessoa me ofendeu lá atrás. Ah, está me acusando de uma coisa que eu não fiz. Ah, está
está me atravessando. Então, nesse lugar da profundidade dos nossos sentimentos, é preciso deixar, é o que está dizendo aqui Jeremias, que o Senhor nos sonde e nos conheça. Olha que coisa interessante. Porque eu vou te dizer aqui alguma coisa que eu só falo para alguns. Os afetos mentem. Então, não é muito bom tomar decisões quando nós estamos querendo matar o nosso marido. Não é muito bom tecer julgamentos quando a gente está se sentindo ofendido. Não é muito bom chegar a conclusões precipitadas quando a gente ainda não viu sobre todas as perspectivas. Então é isso. Neste lugar do nosso rim, quer dizer, dos nossos sentimentos profundos que nos viram do avesso, e todos tendemos a ser escravos dos nossos sentimentos. Tem gente que a gente amava e aí atravessou o nosso narciso, a gente passa a odiar. Neste lugar do nosso coração, que é aquele lugar mais profundo, onde às vezes a gente é até estranho a si mesmo, né? A gente não diz que coração é terra que ninguém conhece, nem a gente conhece a gente mesmo, os segredos do nosso coração. Quantos segredos traz o coração de uma mulher, né? Nós costumamos cantar, e não é só sobre as mulheres, é sobre os homens, o nosso coração tem segredos. Neste lugar, diz Jeremias, nós temos que deixar que o Senhor sonda e conheça. Porque quando Ele atravessa estes nossos sentimentos, Ele os ordena. Porque se os sentimentos são passageiros, o Senhor Deus é eterno. Neste lugar onde nós somos estranhos a nós mesmos e a gente se desconhece, porque a gente olhando para o nosso próprio coração, a gente vê coisa que a gente nem sabia que estava lá dentro, né? E pode se assustar, ou pode querer anestesiar no TikTok, ou comprando coisas, ou com paixões desordenadas, porque a gente se assusta com aquilo que vê. Hoje os coaches falam que a gente tem que se conhecer, mas esse é um grande desafio, porque a gente pode não querer se conhecer e se assustar com aquilo que a gente vai saber da gente mesmo, e nem sabia que estava lá dentro. Então, neste lugar onde somos avessos e desconhecidos, diz o profeta Jeremias, nós temos que deixar que o Senhor nos sonde e nos conheça. Porque se somos estranhos a nós mesmos, Ele nos conhece, antes mesmo que nós nascêssemos. Se nós não damos conta dos nossos sentimentos, porque a vontade é voar no pescoço da vizinha, o Senhor dará conta disso. E Jeremias diz, nesse atravessamento da minha consciência afetada, neste lugar onde estão me julgando e estão me perseguindo, em que querem me eliminar, onde eu sou como um cordeiro levado ao sacrifício, eu confio ao Senhor a minha causa. É bonito isso, né? Vemos no Evangelho que Jesus, sendo perseguido pelos fariseus, não toca tambor para maluco dançar. Os fariseus brigando entre si, será que é, será que não é? O Messias não pode vir da Galileia? Será que pode vir alguém que presta desse lugar? E Jesus atravessa esses sentimentos desordenados. E a gente tem que aprender isso, hein? A não dar lugar de honra a quem nos ofende. Aquilo que é do outro, seu limite, sua bile, seu ressentimento tem que ser do outro, não pode ser nosso. E Jesus vai atravessando os ressentimentos dos fariseus. E por que ele pode fazer isso? Porque tem a consciência de fazer a vontade do Pai. E cada um de nós tem que, junto com o profeta Jeremias, nessa manhã e ao longo de toda a vida, se perguntar a quem nós estamos confiando as nossas causas. As nossas causas. Porque na vida nós temos causas, né? Um casamento pode ser uma causa. Um lugar onde nós estamos nos desencontrando, estamos nos estranhando, esta causa tem que ser confiada ao Senhor. O sofrimento no trabalho, a decepção de uma demissão, é uma causa que tem que ser confiada ao Senhor. Os nossos próprios projetos, para que não sejam só nossos, porque uma vida onde nós apenas construímos a partir de nossas ilusões e de nossos caprichos, está fadada a ruir. Tem que ser uma causa confiada ao Senhor. Porque se nós confiamos nossa causa ao Senhor, nós estamos confiando àquele que julga com justiça. Recorde-se disso. Nos momentos em que você estiver sendo afetado, atravessado nos seus caprichos, em que estiver sendo sequestrado pelos próprios sentimentos e emoções, é momento de confiar ao Senhor a causa. Porque se nós quisermos ser juízes para nós mesmos,
haverá um peso terrível de ansiedades. Se nós quisermos ser juízes da vida do outro, a gente não vai perceber tudo aquilo que é necessário e poderá colocar da boca para fora palavras que o outro vai colocar do coração para dentro e vai ser muito difícil de arrancar. Se nós quisermos ser juízes das circunstâncias que nós experimentamos, num primeiro momento, a gente poderá não perceber que, por detrás dessa cruz, há uma oportunidade de ressurreição. Então, temos que confiar ao Senhor as nossas causas. Por quê? Termino dizendo, porque o amor verdadeiro é envolver-se com as causas dos outros. Deus, antes de tudo, nos ama, porque Ele se envolve com as nossas causas. Por isso que cada um de nós não seja rebelde sem causa, que às vezes nós somos rebeldes sem causas. Reclamamos, murmuramos, xingamos, porque queremos nós vencer as nossas próprias causas, atrapalhamos as causas dos outros, quando, na verdade, temos que deixar que o Senhor cuide, que Ele ame e que Ele se envolva com as nossas causas. Assim, irmãos e irmãs, peçamos a intercessão da Virgem Maria, porque ela também teve em vários momentos da sua vida, passando da condição de mãe a discípula, teve seu coração atravessado pela espada e teve que experimentar Maria, e é o que nós vemos no ícone de Nossa Senhora da Piedade, o que é, em momentos de dúvida, de dor, de incerteza, de morte, ter que confiar ao Senhor a sua causa. E assim como a Virgem Mãe e Senhora da Piedade, ao perseverar, não foi confundida, porque confiou ao Senhor a sua causa, também nós nos confiemos àquele que é a justiça da nossa vida, nosso Deus e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. De pé, responderemos juntos.